por que nós dormimos? O que tem a ver dormir com solidão? Porque os sintomas de uma pessoa solitária ou de uma pessoa em isolamento, como eu já comentei antes, eles são parecidos dos sintomas de uma pessoa que não dorme ou não tem uma boa noite de sono. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma boa noite de sono, não digo uma vez ou duas, mas uma coisa frequente, uma coisa recorrente. O que pode acontecer são doenças cardíacas, obesidade devido à redução de metabolismo, diabetes, redução do sistema imunológico. E por isso é importante a gente prestar atenção nesse período que a gente está passando, que quando nós adoecemos, o sistema imune ativa o nosso sono, exigindo mais repouso de nós, para que ele possa reforçar o sistema imunológico que combate a doença. E também, quando nós temos uma qualidade de sono muito baixa, o rendimento cai. Quando eu estava estudando na faculdade ainda, na época de faculdade, como eu era procrastinador, eu costumava estudar na véspera da prova. E na faculdade nós tínhamos 2 semanas de prova, com prova todos os dias. Então eu estudava de noite, estudava de madrugada e virava a noite estudando. Porque durante o dia eu fazia a prova, voltava para casa, dormia um pouco à tarde, acordava e começava a estudar, virando a outra noite, para poder fazer a prova no dia seguinte. E como eu levei DP na grande maioria das vezes, então tinha situações em que eu tinha a prova de manhã e tinha a prova à tarde. Então não tinha muito tempo para ficar dormindo durante o dia, né? Entre uma prova e outra, às vezes procurava estudar, porque eu não estudava antes como deveria. E frequentemente eu estava com dor de estômago, porque eu tomava Coca-Cola e também café, e principalmente café. E isso eu tomava porque diziam que era bom para ficar acordado. Mas para mim não funcionava não, só dava uma dor de estômago, de tanto café e de tanta Coca-Cola que eu tomava. E o rendimento, como eu comentei aí, a falta de sono, ele vai diminuindo o rendimento. E realmente era isso que acontecia. Do meio da semana para o final de semana, eu já começava a ficar bem mais cansado de tanto estudar. E quando eu estava fazendo regime, antes de eu aprender a reeducação alimentar, eu procurava ficar bastante tempo acordado para queimar mais calorias. Olha que sacada, hein? Que ideia boa. Se a gente fica acordado, queima mais calorias, então o tanto que a gente come de comida, ele vai sendo eliminado enquanto estou acordado. A minha sacada. Aí eu falei isso para minha nutricionista. E ela falou, só que não funciona assim não. Se você fica muito tempo acordado e não dorme direito, o metabolismo ele diminui. Porque o corpo fica mais cansado. O corpo ficando mais cansado, o metabolismo diminui. E diminuindo, ele queima menos caloria. Acontece o contrário. Então não estava resolvendo nada, eu ficar mais tempo acordado, só para queimar mais calorias. Então quando nós dormimos mal, nós sentimos falta de memória. Sentimos também falta de atenção nas coisas. Então é importante, quando nós formos dormir, nós possamos dormir no escuro. Por quê? Por exemplo, no interior, principalmente na área rural, as pessoas costumam acordar bem cedo e começam a trabalhar bem cedo, mas também dormem cedo. Então, às vezes acordam bem cedo, às vezes até antes do sol raiar, e já vão trabalhar, já vão lá, por exemplo, para a roça, para cuidar lá das coisas antes do sol raiar. E param de trabalhar lá pelas 5 da tarde. E tem gente que fala assim que eles costumam acordar com as galinhas e dormir também com as galinhas. Só pode ser com as galinhas, porque eu já fiz algumas viagens para hotéis fazenda e os galos ficam cantando no meio da madrugada, não é de manhã não, no meio da madrugada estão cantando. E cantam também durante o dia, então parece que os galos não dormem, mas parece que as galinhas dormem. Então dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Então, o organismo das pessoas lá da região rural era preparado para irem dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tudo isso era regulado pela melatonina, uma substância que é produzida pela nossa glândula pineal, pela nossa epífise. E ela controla esse ciclo entre dia e noite. Então essa
a glândula pineal produz a melatonina, que traz para nós uma sensação de serenidade, de tranquilidade, dando uma melhor noite de sono. Então, por isso que para que nós possamos produzir mais melatonina, ou para que o organismo possa produzir mais melatonina, é importante que, se tiver alguma fonte de luz, ela seja apagada, seja luz de celular, luz de computador ou de TV, que eles sejam apagados, senão a gente não vai ter uma boa qualidade de sono, que a melatonina não é produzida adequadamente. E assim a gente acorda cansado, se a gente não apagar as luzes ou deixar o ambiente escuro para a gente dormir.